Boa noite. São meia-noite e 45, sexta-feira, já é dia 15 de janeiro de 2021. Para mim, já venho adotando esse ciclo lunar em vez do calendário tradicional. Aqui é o meu final de ano do Rato Metal. Acaba aqui dia 11 de fevereiro com o início do ano Boi Metal, dia 12 de fevereiro. Que é a lua nova, né? 11 de fevereiro é a lua nova, daí no dia seguinte começa o ano Rato Metal, ou Boi Metal. Bom, faz tempo que eu não faço uma live e eu acho que não deve ter ninguém me vendo essa hora. Mas, de qualquer forma, fica o aviso de que essas lives eu faço mais como um registro e poder depois pegar o arquivo em baixa qualidade, um arquivo pouco pesado que o Facebook produz, porque eu estou sem condições tecnológicas. Nessa pandemia, basicamente, acabou com o meu equipamento de filmar e fotografar. Só estou com um celular velho e ainda que faz selfie só, não faz nem foto de frente. Enfim, essa é a minha crise da pandemia, sindemia. Bom, eu resolvi voltar a fazer vídeos após passar uma crise, né, de ter vivido alguns momentos de youtuber esse ano e ter perdido, inclusive, meu canal do YouTube. E daí eu desencanei, comecei a fazer meu blog e agora comecei um projeto que nos próximos 10, 12 anos, 11 anos mais ou menos, eu fecho eu boto meus arquivos no blog. Então quero que os próximos anos seja o blog, seja o meu arcabouço de organização de mídia, de internet. Passei por uma crise de saber se eu continuava ou não fazendo vídeos, porque esses vídeos são mais para mim do que para os outros, pela quantidade de visualizações que tem, principalmente porque no meu processo de vida eu fiz uma questão consciente de me afastar das pessoas nos últimos anos. Eu brinco comigo mesmo dizendo que eu preferi me queimar levantando ideias polêmicas que afastam as pessoas. Porque eu estou mudando, estou numa mutação, né? A metamorfose ambulante do Raul Seixas, que eu gosto dessa visão filosófica, e que está consolidando com essa sindemia alguns movimentos de mudança que já estavam catalisados faz tempo. Quando começou a sindemia, eu fiz vídeos ainda numa energia muito próxima do que eu vivi por muitos anos como terapeuta. E a crise dentro da própria sindemia me fez parar e dar um tempo dos vídeos. Mas como eu gosto dessa linguagem, né, de vídeos e audiovisual, eu volto aqui como, digamos, simbolicamente, esse é o vídeo zero de um projeto que eu estou organizando, que chama-se Delírios Caórdicos. Então, esse vai ser o delírio caórdico zero, digamos assim. Eu não vou ficar pontuando muitas ideias aqui, porque eu quero organizar basicamente a ideia da sindemia, que já foi lançado desde setembro, esse termo, como uma proposta da revista Lancet, uma revista científica, para utilizar esse termo em relação à pandemia do coronavírus. Em vez de chamar pandemia, chamar-se sindemia oficialmente. Mas só que isso não vai ser chamado e nem foi chamado, né? Já como em janeiro, em outubro eu adotei esse termo, de outubro para novembro, e venho adotando e renomeando não só esse grupo de Facebook, como os informes no blog Supravivente. Então, eu acho importante pegar essa bandeira da sindemia por uma questão de conceitos. Acho que a maior parte das pessoas entendeu nesse ano a diferença entre endemia e pandemia. Isso é, endemia é quando a gente tem uma coisa mais localizada, um problema localizado. E quando ele se espalha globalmente pelo mundo todo, vira uma pandemia. Nessa mesma visão de dar o nome aos bois corretamente, foi proposto sindemia por dois motivos, basicamente. Um motivo é a relação
das comorbidades, ou seja, de como essa infecção do coronavírus gera essa doença Covid-19, que vai desde uma gripezinha até uma doença mortal. Ou seja, ela pega uma escala que vai da gripe até abaixo da gripe, porque tem pessoas que pegam a infecção e não tem sintoma nenhum, até a maioria são os assintomáticos. Então, existe uma grande maioria de assintomáticos, daí vem um número dos sintomáticos, não tem como saber se é assintomático, né, obviamente. Pega o número dos sintomáticos, e dentro dos sintomáticos existe essa variação entre gripezinha, se é sintoma de gripe, dor de cabeça, um resfriadinho, e vai indo numa escala que a gente sabe, né? Pode ir até a morte, passar a intubação artificial, ou a pessoa se recupera e pode ter ainda lesões, sequelas. Essa visão sindemia, basicamente, é uma nomenclatura que acrescenta à pandemia o termo sinergia. E sinergia já vem dessa visão de que o todo é maior que a soma das partes, digamos assim. Né? Uma coisa que ficou famosa, digamos, na mais-valia do Marx, mas que foi copiado do Proudhon, um anarquista do século XIX, em que ele dizia que a soma das partes, o todo, né, é muito maior que a soma das partes. Ou seja, 2 mais 2 dá mais do que 4. Porque o 4, duas vezes, eu estou falando... Boa noite, Rosemary, de Portugal. Estou falando de vida, de biologia, né? Então, a sindemia vem nesse contexto de por que essa variação da gripezinha vira, para muitas pessoas, uma coisa mortal. Primeiro, a idade, e depois vem fatores que foi chamado de comorbidades. Pessoas que já tenham diabetes, pessoas que têm obesidade, pessoas que têm problemas cardíacos, né? Então, são algumas pessoas que têm algumas sintomatologias anteriores à infecção do Covid, do coronavírus, que geram um problema maior. Então, esse 1 mais 1 que dá um problema maior. Então, essa visão de sindemia é aceitar isso, de que é uma doença que se torna grave se você já tem uma predisposição de algum problema anterior. Normalmente isso já está na idade, né? Normalmente isso está na velhice. Normalmente, né? Pode ser que não, pode ser às vezes a pessoa bem antes, já crianças morrem, né? Adolescentes morrem, assim como velhos sobrevivem, assim como pessoas com comorbidades sobrevivem também à doença, né? Então, esse é um dos fatores, a questão das comorbidades. Mas outro fator fundamental, que eu acho que para mim é tão importante quanto essa questão das doenças pré-existentes, é a questão social. A sindemia, ou seja, os pessoas que não têm uma organização financeira de proteção, seja proteção de alimentação, seja proteção de uma casa em que você possa ficar repetindo o bordão para todo mundo fique em casa. Então, lógico que todo mundo tem casa, mas acontece que uma minoria vive na rua, uma minoria mínima não tem condições de sobrevivência em casas, em lugares, digamos, saudáveis, porque depois da rua vem as casas amontoadas em cortiços, em favelas, em lugares que não tem... Daí vai um degradê que não é só uma questão de casa que é pequena ou está todo mundo junto porque é apertado. Mas a gente vive um país que tem uma gravidade que é pandêmico para mim, isso é endêmico, digamos assim, no Brasil, ou pandêmico no Brasil, que é as políticas públicas nunca cuidaram, como deveria ter sido feito, de água encanada para o Brasil e esgoto. Né? A gente passou década de Partido dos Trabalhadores no poder e não fizeram porra nenhuma nesse sentido de saneamento básico. Né? Investiram fora, né? Para dar lucro para o BNDES, para ter uma politicagem em outros países, para ter muita corrupção em outros países, que foi o investimento fora,
mas a infraestrutura básica do país não mudou quase. Tá, alguns vão dizer uma coisa, outros vão dizer outra coisa, não é um vídeo político. Mas é entender que a gente vive um país que é o quinto país de mais desigualdade social do mundo. Existe 197, quase 200 países no mundo. E a gente é o quinto em desigualdade social. Isso é uma coisa absurda. Né? A gente vive uma situação que o último dado que eu vi é que 28% do produto que é produzido no Brasil, dos bens produzidos no Brasil, do dinheiro produzido no Brasil, é aproveitado por 1% dos brasileiros. Veja bem esses dados. Por isso que a gente é o quinto mais injusto do mundo. A gente só perde por países que a gente nem sabe o nome ali, de tão desconhecidos, Mauritânia, umas coisas assim, países pequenos e pouco influentes a nível mundial. E a gente vive uma repetição disso. Eu tenho mais de 50 anos, eu vejo isso desde que era adolescente. Desde a adolescência eu vejo isso. Eu combato essa porra, essa injustiça no Brasil. Passa partido, passa político, passa populista e não muda a estrutura. Né? Aquela musiquinha brega, né? Quem está em cima fica em cima, quem é de baixo fica cada vez mais embaixo. E a pandemia, essa sindemia piorou. Né? Um Elon Musk da vida teve um aumento de 700% seus bens. E quantas pessoas entraram na miséria? E estão na miséria? Então, essa visão de entender que a sindemia está matando muito mais as pessoas pobres é uma coisa que tem que ser falada, tem que ser olhada, mas isso não se faz questão de falar-se na mídia, não se faz questão de falar isso coletivamente. Por isso que a gente continua adotando o termo pandemia. Então não é uma pandemia, é uma sindemia. A gente vive uma sindemia com dois problemas, de entender que cada um tem a sua responsabilidade individual em relação às doenças pré-existentes, a possibilidade de no seu corpo essa doença ser uma coisa mortal, e a gente ter uma estratégia social de se defender nesse jogo, porque, né, como é que a gente pode mudar o extrato social? Isso é uma luta complexa, que não é uma coisa de um indivíduo somente, já entra num outro plano, que é o plano social e político. Então, eu defendo no meu sistema de blogzinho, de Facebook, na minha fala, que é uma coisa ínfima, atinge pouquíssimas pessoas, mas é o que eu acredito, então eu propago o conceito da sindemia. Bom, eu publiquei hoje uns dados sobre aqui a região de Visconde de Mauá. Eu tenho feito uma brincadeira, né? Porque a vida é um jogo para mim. Então, o meu jogo nessa sindemia foi reforçado vitalmente, ou seja, basicamente, todo o meu processo de vida de sobrevivência financeira foi trabalhar como terapeuta. Isso é questionar o que a gente faz quando está vivo, o que é esse viver, o que é o vivente, né? O que é o ato de estar vivo, como é que a gente produz a nossa vida. Né? A gente produz nossa vida para produzir dinheiro, que é o capitalismo, que é o time is money, tempo é dinheiro, ou a gente vive num outro processo que não é o capitalismo, mas daí existem outras milhares de formas alternativas que cada um pode nomear de um jeito. Né? Não vamos chamar de comunismo, porque comunismo não existe. Né? É só uma forma alternativa e velha de chamar-se o capitalismo de Estado atualmente. Né? As formas de capitalismo que o Estado produz. Mas o próprio anarquismo, eu trabalhei, né, a vida toda defendendo esse termo anarquismo, e hoje vejo os anarquismos, não só os anarquismos que viraram petistas, né, que para mim é a decadência total, como estar vendo os libertários e pessoas se nomearem como libertários e estarem caindo num anarcocapitalista e liberal. Então, essa questão da nomeação para mim é importante, por isso que eu tenho mudado conceitos, nomes e tentado usar palavras diferentes para poder nomear os meus processos, para poder separar um pouco do que as pessoas, digamos, entendem com as palavras, porque as palavras elas estão, né, líquidas, elas estão fluidas, elas não têm mais validade, cada um entende uma coisa da realidade a partir do seu viver, e isso é legítimo, sempre foi assim, de uma certa forma, só que existiam consensos
na época em que a comunicação era mais oficial, em que havia uma comunicação oficial. Agora em que essa tecnologia permite essa flexibilização das redes, essa potência de dar voz ao medíocre, digamos assim, usando essa visão do Humberto Eco, tá aí, a gente vive essa riqueza que é esse caos entre uma oficialidade que está totalmente falha e deformada e contra as culturas que se mantêm, sempre se mantiveram nessa oficialidade, só que agora está vindo uma coisa obscura que se faz passar por anticapitalista, mas é extremamente oposto, é o retrocesso total que está vindo através desses liberais de direita reacionários que estamos nessa fase pandemia, né? De uma certa forma é um capitalismo, é um reflexo que faz na humanidade, que reverbera na humanidade, que volta para a gente. É uma linguagem minha terapêutica própria, né? Cada um entenda o que puder e quem uma hora quiser debater, né? Os debates ao vivo, os tete-a-tete, que eu acho que tem uma validade hoje em dia, né? Essa coisa do virtual se transforma numa masturbação egóica, muitas vezes, e que se perde nas palavras sem o contexto, sem o entender quem está falando, né? Que se você não entende aí de quem sou eu, o que é meu contexto, o que eu faço, o que é minha vida, e quer pegar minhas palavras, é uma besteira total, são masturbações mentais, como diria Fritz Perls. Então, eu me coloco como um comunicador atualmente, então eu estou aqui defendendo uma forma de comunicar coisas de Visconde de Mauá de uma forma diferente, porque Visconde de Mauá é uma aberração em si, né? É uma vila de um município, tá? Então existe a Vila de Mauá, né? Não estou falando de Mauá de São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro tem a Vila de Mauá dentro do município de Resende. Só que isso é uma vila. Agora, a região de Visconde de Mauá se tornou uma região que pega 3 municípios, né? Que a Vila de Mauá era até secundária, o que transformou em turístico a região, basicamente, foi a Vila da Maromba. Vila da Maromba, que é uma vila antiga, que está perto das cachoeiras, tem uma cachoeira aqui, em 1966 teve uma enchente que matou 19 pessoas na região, morava pouquíssima gente na região, e morreu 19 pessoas nessa enchente, e se formou nessa enchente um tobogã natural. A partir desse tobogã natural vem um fluxo turístico muito hippie, muito alternativo, e uma cidade paradisíaca, né, que é nas montanhas, entre as 3 maiores cidades do Brasil, tinha que crescer e se proliferar. Então, Visconde de Mauá se tornou um polo turístico, um grande polo turístico do Brasil, digamos assim, com uma alta gastronomia, com hotéis 5 estrelas, mas que mantém também o lado roots, mantém um lado também totalmente alternativo. E o que torna ela alternativa é que não existe uma administração própria. A gente está no meio de 3 municípios e 2 estados, né? Então tem o Rio Preto, que divide o vale, o grande vale da região. De um lado é Minas Gerais, do outro lado é Rio de Janeiro. Ainda para complicar, o lado do Rio de Janeiro tem 2 municípios, Itatiaia e Resende, sendo que Itatiaia nasceu de dentro de Resende, é um município que é cercado por Resende, digamos assim. Tem Resende de um lado e do outro, porque nasceu por causa do Parque Nacional de Itatiaia. Então, essa complexidade histórica de que a partir de Resende se formou Itatiaia, se formou Visconde de Mauá, não existem dados, não existe uma política de Visconde de Mauá. Aqui existe um fato de que até um local é um município que decide, então o município flexibiliza, deixa hotéis com tal taxa de quantas pessoas podem, não podem, qual protocolo. Outro município pode fazer diferente, outro município pode fazer diferente. Ou seja, é o caos, que é um problema na maior parte das vezes, mas tem uma riqueza também oculta nisso. Nisso eu venho fazendo eventos, tentar entender do meu jeito o que está acontecendo, porque não dá para depender desses dados oficiais. Alguns meses atrás saía nos jornais online aqui, ficavam dando os mortos. Depois pararam de dar. Ficaram só as prefeituras dando ainda por obrigação. A tendência do governo federal, eles ocultavam totalmente as mortes. Então, a gente tem poucos dados na região. Então, com o devir da sindemia e as mudanças que foram acontecendo, o aprendizado que foi, entender o que é a doença, entender como responder à doença com a medicação que existe,
como fazer protocolos de cuidados, né? No início se lavava tudo, depois a gente aprendeu que não precisa ficar lavando compra de supermercado, que o vírus morre com a luz, né, solar ou a luz mesmo ambiente, né, quando ela fica exposto fora do corpo humano. Então a gente vai entendendo ela e foi mudando os protocolos. Né? Quando a China falou lá em dezembro para janeiro para todo mundo usar máscara, a OMS falou que não era para usar máscara, né? Ia faltar máscara para os médicos e enfermeiros, e não era bom usar máscara. Passou 3 meses, mais de 3 meses, quase 4 meses, para a OMS mudar de ideia e falar que a China estava certa, temos que usar máscara, porque a máscara diminui a quantidade de vírus, então mesmo se você se contagiar, vai pegar uma doença mais fraca, digamos assim. Então, essas mudanças que foram acontecendo, o fato do Brasil praticamente não fazer teste, e agora no final do ano a gente descobriu que os testes estão parados por falta de logística, né, proposital desse ministério. Então, a gente vai vendo uma situação de que a gente está no escuro em relação ao que é o vírus, se existe vírus, qual é o problema, o que está acontecendo, qual é o jogo de poder. Então, a gente fica numa informação midiática e sofrendo com as questões políticas, marcos sociais. Veja bem, eu estou falando aqui do mato. Nesse ano todo eu só saí uma vez para ir para Tiradentes, uma vez que eu desci para Resende, mas eu não saio daqui do Vale do Pavão para quase nada esse ano. Estou totalmente no isolamento social, que já venho conquistando isso no decorrer da última década, e que se tornou uma coisa interessante, que nessa pandemia não mudou meus hábitos praticamente, essa sindemia. Mudou um pouco, lógico, mas eu estou acostumado com esse isolamento social, porque eu descobri que a melhor pessoa que existe para me conviver sou eu mesmo, né? Então, não tem problema em estar isolado aqui. Agora, eu tento entender isso, porque eu tenho filhos, porque eu tenho amigos, porque eu tenho pessoas que eu quero conviver, a humanidade, né? Minha família mora no Brasil, em vários lugares, no Japão, né? Eu tenho, principalmente, minha mãe mora no Rio de Janeiro, com irmãos. Então, assim, é lógico que eu estou me importando muito com a pandemia, mais uma certa com a sindemia, mas de uma certa forma eu tenho uma certa capacidade de me ausentar e falar, para mim não tem uma sindemia, né? Então, esse entender a sindemia é muito difícil hoje em dia, porque as pessoas estão divididas politicamente, aqui no Brasil, pelo menos, numa cismogênese, isso é, uma retroalimentação, entre duas forças aparentemente dicotômicas, que na área política se chama Bolsonaro e Lula, PT, né? Bolsonaro e PT, mas que, num ponto de vista meu, são a mesma coisa, mas que, num ponto de vista mais amplo, digamos assim, mais filosófico, eu poderia chamar de o pessoal que defende a ciência e o pessoal que defende a religião, né? Mas eu acredito que tudo é uma certa religião, porque tudo é uma crença, não existe uma ciência isenta. Esse papinho que a mídia usa, o que até os cientistas usam, de que eu acredito na ciência, é tão ridículo quanto o Dória ficar falando eu acredito na ciência. Né? Tudo politicagem, blá blá blá. Né? A ciência não existe enquanto mecanismo independente do homem, independente das pessoas. São ferramentas, são formas da gente viver a vida enquanto humanos que a gente cria essas ferramentas. Ciência. Não existe ciência se acabar o homem. Se o homem, toda a humanidade morresse, acaba a ciência. Então a gente faz a ciência, assim como a gente faz as religiões, as nossas crenças. Então eu não vou entrar aqui em detalhes que seriam, digamos, não só rever todo o meu histórico e colocar tudo num ponto de vista futuro, que eu vou colocar os pingados nesses vídeos futuros, aí, os delírios caóticos que eu pretendo começar essa minha série aí, né? Essa série. Agora, entender essa questão da sindemia, num ponto de vista assim, com essas informações, eu comecei a querer ter uma lanterna. Né? Aqui em Mauá a gente chama de latovela. Quando você pega uma latinha e põe uma vela dentro, a lata serve para o vento não apagar, e você carrega aquela latinha assim como se fosse uma lanterninha. E funciona quando está no breu total, chuva ou escuro total, sem lua. Aqui no mato, uma vela já é bem visível, você já vê muita coisa, comparado com não ver nada, com não ter nada. Se tem uma lanterna, melhor ainda, mas a lanterna tem a durabilidade da pilha, assim como a vela tem uma durabilidade ali do tempo da vela, né? Então,
eu descobri, né, estudando a doença, estudando sites, conversando com imunologistas, né, conversando com pessoas variadas e tentando entender os dois lados dessa questão, tentando ver o que esse pessoal da direita religiosa fala, ou o pessoal da esquerda científica fala, né, eu vejo que ambos têm besteiras, ambos falam coisas que eu acho ridículas, mas eu tento filtrar, né, o que é essa realidade para manter e criar a minha realidade. E nessa minha realidade eu fico nisso, fico pisando em dois ovos, que estamos entre uma gripe e o ebola. Estamos entre uma gripe, mas não é uma gripe, e o ebola, mas também não é o ebola, né? E nisso eu fui criando uma forma de tentar entender a pandemia e criei um sistema marcado pelas luas, que é como eu me organizo, eu não uso mais essa cronologia, o calendário, né, tradicional gregoriano, eu prefiro usar o chinês. Então, nessa visão, eu dividi em luas, cada ciclo lunar na lua nova eu tenho feito um levantamento mais amplo, e nos ciclos menores eu só faço um levantamento de dados para saber como é que está andando, e tenho publicado isso no meu blog. Já cheguei a 30 comunicados, né, desses que são das fases da Lua, e tenho feito pontes. Hoje eu fiz um cálculo para tentar entender Visconde de Mauá dentro, comparando com o Brasil, comparando com o mundo e comparando com esses estados que estão ao nosso redor. E a gente só não está pior que o Rio de Janeiro, que é o pior em termos de mortes, né? É uma taxa de... Cadê? Não está aqui, está no blog, eu botei lá, mas são em torno de mais. Aqui, 661 pessoas. A cada 661 pessoas, uma morre por Covid no Rio de Janeiro. Mauá está um pouco melhor que o Rio de Janeiro, porque aqui, cada 781 pessoas, uma morre por Covid. Depois, em terceiro lugar, vem São Paulo. A cada 959 pessoas, uma morre de Covid. Depois vem o Brasil, a taxa do Brasil, que é essa média, né, de pegar lugares que estão mais protegidos, lugares piores, como o Rio de Janeiro. Então, nessa média, a cada 1.028 pessoas, uma morre de Covid. Melhor do que a média do Brasil está a média de Minas Gerais, que a cada 1.700 pessoas, uma morre de Covid. E o mundo, né, como tem tantas áreas isoladas no mundo, né, ainda está muito melhor, porque daí é a cada 3 mil e pouco, não anotei aqui, mas 3 mil e pouco pessoas que morrem uma de Covid. Então, esse foi um dado que eu levantei hoje. Eu tenho feito esses levantamentos nos meus blogs para tentar eu entender essa pandemia, eu tentar entender essa sindemia e ver o que ela significa. E eu queria colocar também nesse vídeo uma coisa que, para mim, é uma coisa que não é fechada, lógico, tudo isso são levantamentos, eu estou revendo, né, a cada hora, a cada dia, a cada mês, a cada ciclos que façam, mas o que me impressionou muito foi que agora saiu os dados oficiais das mortes do Brasil, feito em cartório. E o que é interessante, né, eu estava esperando isso, porque isso que vai ser um comprovatório, é uma vela a mais para colocar nessa lata. E o que está acontecendo? Não teve um aumento de mortes no Brasil em termos da média anual de mortes, né? Então, é complicado isso, porque não é uma coisa simples que dá para, a partir desse elemento, dizer: viu, o Bolsonaro está certo, é uma gripezinha. Não, não é isso. Tem vários outros elementos que compõem um quadro, que compõem o contexto, né? Então, se à medida que teve, a gente no Brasil teve já tem 200 mil mortos, provavelmente isso está abaixo do que é real, digamos assim, né? É uma subnotificação, porque muito mais gente morreu com a questão da Covid, da doença, da infecção. Só que o que foi testado e o que foi mais garantido, que foi cadastrado e colocado como oficial, são 200 mil mortos, mais ou menos, agora, nessa entrada de ano de 2021. Agora, se você soma quantas pessoas morreram no Brasil, deu 1.314.000. Então, se você for ver, lógico que o break, né? A gente não teve lockdown no Brasil, a não ser alguns
algumas cidades específicas em alguns momentos. Mas a gente teve fechamentos, restrições de movimentação, a gente teve restrição de abertura do comércio. Então, isso influenciou muito e teve muitos meses que as pessoas ficaram paradas. Isso influencia de que teve muito menos acidente de trânsito, muito menos doenças por outros problemas que teria se a gente tivesse continuado o ritmo normal do Brasil. Então, nesse quadro, né, a gente pode dizer, morreu bem menos pessoas por outros motivos, e morreu bem mais gente de Covid. Só que o levantamento é que a gente está na média, esse que é o ponto. Então, Brasil, em 2020, morreram 1.314.000 pessoas. No ano anterior, foi 1.256.000 pessoas. E no ano anterior ainda, 2018, 1.189.000. Se a gente for fazer uma porcentagem de crescimento, de 2018 para 2019, teve um aumento de 1,05, né, de mortes. Enquanto que passou para 2020, que foi o ano da sindemia, morreu 1,04. Isso é igual, praticamente, igual até para menos, né? 5 para 0,4. Ou seja, a gente pega esses números, quando eu vi eles foram apresentados no Jornal da Cultura, que é o jornal do Dória, o jornal da Fundação Padre Anchieta, que está nas mãos do governo. Quem tem que seguir o pensamento do Doriana, né? do pervertido do Doriana, a gente tem que seguir o pensamento dele, que é a voz ali do Jornal da Cultura. Então, quando eles fizeram a reportagem dando esses dados, esses números, eles colocaram, sem fazer essa ponte que eu fiz, que foi o quanto é a porcentagem de aumento de um ano para o outro, e eles enfocaram nos números de uma forma absoluta, sem contextualizar, que a cada ano está nascendo mais gente e morrendo mais gente, porque tem um crescimento da população mundial. E eles deram esses três números de 1.189, 1.256 e 1.314, em vez de fazer essa ponte lógica que existe um crescimento e contextualizar das mortes, não, eles falaram teve um aumento de mortes em 2020, tentando dar um sensacionalismo como se houvesse um grande aumento de mortes por causa da pandemia. Então, entender o que houve em 2020, até porque quem estava informado, e foi informado por aquele sensacionalismo do Átila Yamarino e com os dados do Imperial College da Inglaterra, que supôs que milhões morreriam, não acho que estejam errados, somente a gente viveu a primeira onda. Quando foi a pandemia de 100 anos atrás, né, da gripe espanhola, morreram muito mais pessoas na segunda onda do que na primeira onda. Então, agora está vindo a segunda onda na Europa, a segunda onda do Brasil pode estar começando agora, mas provavelmente o pico dela vai vir mais no inverno. Então, é provável que esse ano a coisa seja muito pior. Até porque as vacinas ainda demoram para chegar. Fica essa politicagem aí das pessoas falando que o Brasil está atrasado, porque 50 países já começaram. Isso é besteira, as pessoas não querem contextualizar as coisas, entenderem. Né? Não daria para a gente usar para o Brasil todo a vacina da Pfizer. Não adiantaria usar só a vacina da Pfizer para os profissionais de saúde ali, só para o pessoal do Supremo Tribunal Federal, que eles tentaram pegar para eles as vacinas primeiro. Então, essas coisas, né? Não adianta. A vacinação tem conceitos, e um dos conceitos é que a imunidade de rebanho para funcionar para todo mundo, para proteger quem não pode tomar vacina. E o outro conceito é que está se vendo que as vacinas não vão proteger da infecção, podem reduzir o problema da doença, mas não a infecção em si. Então, entender esse conjunto de coisas é sair um pouco da mídia, sair um pouco da mídia de direita, sair um pouco da mídia de esquerda e fazer cada um o seu filtro. Não tem nenhuma mídia que eu acho interessante, de um ponto de vista assim, global, que fale o que eu acredito em tudo. Por isso que talvez eu vou fazendo a minha mídia aos poucos, porque tem uma diferença de pensar em relação a esse status quo duplo que existe hoje, né? Não é um status quo único, é um status quo duplo. São duas vertentes que acham a direita e a esquerda, né? São duas vertentes, uma polarização, né, montada para se manter entre a direita e entre a esquerda e não muda a desigualdade social no Brasil, então eu não acredito em nenhuma dessas duas. Né? Se passou décadas de PT
e passou décadas de outros da direita, e não muda essa porra de desigualdade social, eu não acredito em nada desses políticos. Nada. Bom, eu acabo dando meus desabafos aqui, por isso que eu chamo de delírios caóticos, né? São os meus delírios, aceitem isso como um delírio, não como verdades. E estou nesse contexto de esperar esse ano, o que vai acontecer. Vou falar as minhas ideias no blog, no grupinho do Facebook, como continuo, e agora nos vídeos delírios caóticos, que estou ainda achando a plataforma para colocar ele. Eu estou meio de birra com o YouTube, estou meio de saco cheio dessas coisas big tech americana, né? Enfim, então, não estou dizendo que não teve uma pandemia ou que os números mostram que morreram poucas pessoas. Não é nada disso. Eu estou tentando fazer uma análise fria de dados oficiais e tentar contextualizar e entender o que está acontecendo. Eu acho que cada pessoa é responsável pelo seu viver. Tem um problema no Brasil, no mundo, né, mas de aceitar leis paternalistas. Leis que o Estado considera você um filho idiota e que precisa de um pai que vai ficar cuidando de você eternamente. E o clássico é a lei do cinto de segurança, para mim. Uma lei que deveria ser pedagógica e não de multa. Tá, tem toda uma justificativa que poderia ser colocada de saúde pública. As pessoas não usando o cinto vão sofrer mais acidente e vai dar mais problema para a própria saúde pública. Mas é da responsabilidade da pessoa o cuidar da sua vida. Então, eu sou contra postura. Lógico que aceito, caso essa manada que a gente vive de pessoas que acreditam em Bozo e Lula precisam do pai ali, né? Do mandatário, do chefe, para dizer o que fazer, seja o cientista ou o religioso, para mandar neles. Porque são pau-mandados, eles precisam. Então, eu entendo a necessidade de os países usarem o lockdown como uma necessidade de diminuir as mortes, diminuir os problemas. Mas isso entra num conflito muito grande com a minha visão libertária, não no sentido anarcocapitalista, mas no meu anarquismo antigo, que hoje chamo de caórdico, e que é a responsabilidade de cada um se cuidar, porra. Aprender a lavar as mãos e ter um distanciamento social, usar máscara, saber produzir as suas coisas dentro de um contexto social. Agora, definindo, né? O Brasil escolheu a genocida do Bolsonaro, Valde, né? Escolheram um tinha teve 16% na última eleição numa cidade que governou, e a própria que governou não queria essa porra. Né? Todas as pesquisas modalidade fosse para o segundo turno. Então, todos os petistas que votaram no Bozo, assim como essa manada. Então, foi consciente. Se a gente tem um genocida no poder, que eu não gosto dessas palavras semanticamente, né? Ele não é um fascista. Né? Tá aí, é democrático. Ele está mantendo essa democracia fajuta, essa democracia judiciário que a gente tem no Brasil há décadas. Né? O Bolsonaro ainda não fez o golpe, pode tentar não dar o golpe. O Bolsonaro é dos milicos, aí é outro papo. Então, foi uma escolha dos brasileiros, essa porra. Então não adianta ficar falando mal do Bolsonaro, querendo falar fora Bolsonaro. Então se virar, até 2022, ou até essa jossa cair, pode ser que agora mudando a Câmara, caia o Bolsonaro, talvez não. Mas não vai mudar porra nenhuma, botando o Mourão no lugar. Outro poste, outro Mourão, né? Outra estaca aí, né?
essa visão de que botar a culpa do Bolsonaro como genocida é achar bode expiatório de fugir da sua responsabilidade. A responsabilidade da sua vida é de cada um. Vamos se cuidar, vamos se proteger, vamos entender o que está acontecendo, vamos se solidarizar com quem não está podendo se cuidar, porque agora as coisas vão piorar. Eu sou um cara super otimista, não é à toa que eu trabalhei com terapia a vida toda. Mas eu tô achando que 2021 vai ser pior que 2020. Termino esse videozinho com uma frase, Salves. E ela falou uma vez, ó, por mais que você se encontre, olhe para cima e perceba que ainda não tem terra em cima de você. Então ainda tá bom o negócio. A frase não é essa, né? Tô adaptando. Então é isso. Valeu bastante. E aviso aqui aonde vão estar os meus delírios caóticos. Valeu!